Olá, gente, professor Marcos Domingues, professor de arte, e a gente está aqui com o nosso cursinho preparatório do Enem, mas também serve para a UEMA, para o país da UEMA. Por que, professor? Não cai, só não cai do jeito que você imagina, tá lá implícito nas provas de linguagem de códigos, né? Onde é que a gente encontra isso? Lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal no YouTube, que é promovido pelo governo do estado do Maranhão, né, administrado pela Secretaria de Educação, onde a gente faz parte. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre arte urbana e outras manifestações de arte que cai, se jogam sem paraquedas no Enem. Arte urbana? Pois é. Essa questão aqui é do Enem de 2016. Bensky, vou repetir várias vezes para minha intérprete traduzir. Bensky. Esse nomezinho já foi trabalhado várias vezes em Enem. Por quê? Porque atualmente é uma das figuras mais maravilhosa, posso dizer outro nome, né? Mas únicas da arte urbana. Por quê? É um artista urbano, né, que ninguém sabe quem é. Só se sabe que talvez, possivelmente, ele seja inglês, né? E mais ainda, talvez não seja uma pessoa, talvez seja um grupo, mas eles assinam, ou ele assina, como Bensky. Uma obra dele foi leiloada recentemente, há poucos anos atrás, e batida por $1 milhão. Quando terminou de bater, a obra foi destruída. Como assim, professor? E depois a obra triplicou de valor. Então, vamos lá. Eu vou colocar essas curiosidades para vocês pesquisarem sobre Bensky, que é um artista urbano que faz stencil, que é o caso desse aqui. Professor, o que é stencil? Stencil é uma técnica da arte urbana, onde você pega uma forma que já está pré-estabelecida, depois que você desenha e recorta toda ela, e pega o spray e rapidamente faz um molde. Então ele pode reproduzir isso várias vezes. Enem de 2016. Bensky é um grafiteiro famoso. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra change, que significa mudar, alterar, trocar. O que caracteriza seu grafite como um protesto contra... eu vou aumentar o protesto. Então, I wanna change, ou I want, né? Vocês leem dessa maneira, eu também leio, mas se eu não estiver errado a pronunciar I wanna change, né? Eu quero alterar, eu quero mudar, né? E a palavra change, mudar, alterar, trocar, caracteriza seu grafite como um protesto contra a... Antes de ler as alternativas, professor, essa questão está em arte ou em inglês? Está em linguagem de códigos. Então entendam, você tem, inclusive, eu botei já uma questão, né, da prova de língua espanhola, outras possibilidades onde esta análise é feita através do contexto artístico, de linguagem, mas também numa outra língua. A palavra change, a wanna change, significa, nesse caso, uma escolha de mendicância como forma de vida, a condição de vida de pessoas em miséria. Letra C, a falta de solidariedade dos mais favorecidos. Letra D, marginalização das pessoas desabrigadas. Letra E, incapacidade dos mendigos mudarem de vida. Vamos voltar na imagem para a gente fazer a leitura visual desta, redundantemente, imagem, essa leitura visual de imagem, mas eu tenho que ser redundante para vocês entenderem. Então eu tenho uma pessoa que é um morador de rua, que está com um copo na frente, feito por uma técnica chamada stencil, que o desenho pode ser repetido várias vezes, né? Eu tenho um e o outro, só tem duas cores, e aí ele diz, eu quero mudar, eu quero alterar, eu quero trocar, eu quero sair daqui da rua, eu quero ser visto, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero estar num estado melhor, eu não quero ser mais morador de rua, eu quero mudar. Nesse caso, condição da vida das pessoas em misérias, né? É um apelo social gigantesco. Agora eu entendi, professor. Pois é. Questão 41. Artes cênicas. Vamos lá. Artes cênicas, ela já faz um bom tempo que não é trabalhado muito em grande quantidade no Enem. Mas não quer dizer que você não tem que tomar cuidado com isso. Quem de vocês já estudou sobre história do teatro, as manifestações teatrais, sobre a linguagem teatral, elas fazem parte das artes cênicas, mas não é só o teatro propriamente dito. O teatro é o carro-chefe. Mas eu posso ter espetáculos de dança que podem funcionar como manifestações de artes cênicas. Espetáculos musicais, onde o espetáculo não é só uma apresentação musical. Espetáculos musicais, o balé não é dança somente. O balé é uma dança, mas também é um espetáculo cênico, né? A ópera não é só música, é um espetáculo cênico que utiliza a música como técnica. Então, as artes cênicas, elas englobam mais do que somente o teatro. Teatro, espetáculo de música, espetáculo de dança, circo, teatro de animação, é muito amplo o leque.
Nesse caso, a questão de 2018 diz: o grupo Teatro Mágico, que é musical e trabalha com técnicas circenses, também na apresentação, apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira, tudo junto e misturado. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX. Lembra que eu falei agora sobre ópera? Então eu vou fazer um espetáculo que não é só música, mas que conta uma história que a gente chama de dramaturgia. E essa história dramatúrgica, ou seja, o drama, a palavra que vocês usam, no teatro significa história, só aquela história encenada. Eu vou dramatizar a história, beleza? Então, a originalidade dos shows do Teatro Mágico tem relações com a ópera europeia, epopeia europeia do século XIX a partir da... Aumentei, né, a apresentação da fotografia do Lucas Halley e perguntei. Letra A, disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Letra B, integração de diversas linguagens artísticas. Letra C, sobreposição entre a música e o texto literário. Letra D, manutenção de um diálogo com o público. Letra E, adoção de um enredo como fio condutor. Bom, quando eu falo sobre isso, eu estou falando de que a ópera, que eu comentei com vocês, ela é um espetáculo cênico, musicalizado, musical também, mas que conta uma história. O balé, além de ser uma manifestação da dança, ela é também uma história, simplificando, uma história dançada. No circo, pode ser que tenha simplesmente apresentações cênicas, mas pode ter uma história contada, como é o caso do Circo de Soleil. Nesse caso, eu vou fazer uma integração e junção de várias manifestações para chegar nessa manifestação cênica, então tem uma integração de diversas linguagens artísticas. Circo, teatro, música, dança. É isso que eles apresentam. Um pouco de cada coisa, tudo junto e misturado. Questão Enem 2019. Vamos ler juntos para facilitar a minha intérprete. Vamos lá? Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças de Foreman é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças de forma geométrica do palco. Mesmo dentro de um ato, a iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou com rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Vamos lá. Ainda estamos falando das manifestações de arte cênica. Eu sou produtor cultural, sou diretor teatral e tenho um grupo de teatro. Então a gente promove espetáculos e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é criar sensações na plateia. Sejam essas sensações visuais, táteis, às vezes olfativas e muitas vezes auditivas. Por quê? Porque cada pessoa reage de um jeito. Então quando ele fala multiplicidade de eventos visuais, eu vou utilizar luz, som e outros recursos, mecanismos técnicos para criar esse estranhamento na plateia. Os espectadores podem de súbito se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem qualquer tipo de aviso. Quanto ao som, tudo é gravado, buzinas de carro, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo. O roteiro da peça é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas e desconectadas. Ou seja, eu não sei exatamente o que está acontecendo, o objetivo não é entender uma métrica com início, meio e fim, mas criar estranhamento para que dizer, meu Deus, o que é que eu estou vendo? É mais ou menos essa a sensação, mas também o objetivo seria isso. Nesse caso, 42 ainda no Enem. A descrição da referência do teatro ontológico histérico, ou seja, criar esse estranhamento justamente para criar... O que é isso? É essa sensação. Do dramaturgo estadunidense Richard Foreman, representa uma forma de fazer teatro marcado pela... Vamos lá. Letra A. Subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Aquela que tem início, meio e fim, que a gente chama de teatro realista, onde todo mundo entende rapidamente, porque o objetivo é esse. Mas quando você quebra, eu sempre uso Brecht, né? Quem é de teatro já ouviu falar, quebra essa expectativa, você cria novas cenas dentro da cena e assim por diante, para que a plateia diga assim, o que é isso? O que está acontecendo? E criar esse estranhamento. Letra B. Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica, ou seja, quase sonhadora. Letra C.
representação da vida real, aproximando-se de uma verdade histórica, talvez, mas o objetivo não é fazer teatro realista, criar essas sensações na plateia. Letra D, adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. O apelo do Foreman não é bem isso, mas vamos lá. Letra E, valorização do espetacular do ideal humano, retomando o princípio do classicismo grego. Acho que essa talvez seja menos, vamos lá? Não tem para onde. Subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Ou seja, eu vou quebrar com a expectativa do que a pessoa vê. Se você acha que vai ser uma narrativa desse tipo, com início, meio e fim, eu vou fazer isso aqui, vou fazer você voltar ao início, depois eu vou fazer você surtar, sorrir. O objetivo é justamente esse. Body art ou arte do corpo. O que é body art, professor? Quando você utiliza o corpo como elemento. Pode ser performático, ou pode ser simplesmente como suporte. Não entendi, professor. A performance é uma manifestação onde o corpo humano tem que estar presente. O suporte é onde eu vou fazer a obra. Então o corpo pode ser a obra. Eu posso, por exemplo, utilizar como suporte e fazer várias tatuagens. A minha obra é tatuar o corpo inteiro. Então o meu suporte é o corpo. Então, Almeida, fotografia, o título da obra, Dentro de Mim, está com 2 espelhos sustentados pelos pés, beleza? A fotografia do ano 2000 e de H. Almeida. Texto 2. Só não se esquecendo que a gente faz a leitura visual. Então eu tenho uma pessoa com as pernas e espelhos nos pés e a fotografia em preto e branco. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Espelhos nos pés? Calma, eu ainda não fiz a minha análise sobre o que eu acho que a obra é ou o que eu sinto quando eu vejo a obra. Texto 2. A body art, ou arte do corpo, propõe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode escolher entre o representar, apresentar ou apenas ainda evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Esse é um dos conceitos da body art. Nesse caso, tanto no texto 1, os pés com o espelho, quanto no texto 2, a concepção da body art está relacionada à intenção de, letra A, estabelecer limites entre o corpo e a composição, pode ser uma, porque até onde eu quero que as pessoas pensem, o que eu quero que as pessoas entendam, ou simplesmente questione o que este corpo com espelhos nos pés está propondo. Letra B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão é muito performático, mas talvez não seja só isso. Talvez vá mais além. Letra C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte? Não, isso já tem uma outra tendência que não é bem a proposta daqui, mas talvez a gente repense sobre até onde o corpo humano pode ser utilizado como suporte de arte. Pode-se pensar sobre isso. Letra D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Autonomia, esse corpo é livre. No contexto da obra, pode ser só um dos itens, não o item todo. Pode ser. Letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Nesse caso, a gente chama de happening, onde o espectador não seria nem um happening. O happening é quando o espectador vai e interfere na obra. Pode ser uma performance, onde o espectador vai e interfere no corpo do artista, mas não é o caso aqui, porque a gente não tem nenhuma referência disso. Eu tenho, então, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Privilegiado, só tem um detalhe. Até onde eu posso ir? Moralmente, até onde isso me afeta? Moralmente e eticamente, até onde afeta o outro? Ou seria o objetivo afetar realmente o outro? Né? São coisas a se pensar sobre a body art, também como performance. Dadaísmo, voltamos às vanguardas europeias do início do século XX. Professor, o que é dadaísmo? Uma das inúmeras vanguardas europeias que surge no século XX, no início do século XX, e propõe uma série de situações. Dadaísmo, com certeza, é uma das mais inusitadas, inovadoras manifestações de vanguardas europeias daquele período. Por quê, professor? Porque o dadaísmo ele propõe a quebra das regras, mas ele também propõe o que a gente chama de questionamento da arte. Isso é arte? Né? Quando o dadaísmo coloca uma fonte, um vaso sanitário de banheiro masculino numa galeria de arte e questiona e propõe como arte, ele já quebra com todas as expectativas e dá liberdade ao pensamento livre e crítico da arte contemporânea atual. O dadaísmo é o que a gente chama de contra-arte, anti-arte. Né? Isso é arte, então é você anti-arte. Isso é ser dadá.
Roda de bicicleta do pai de um dos pais do dadaísmo, Marcel Duchamp. Vou ser bem sincero a vocês, eu não teria maturidade para isso. Eu faria assim, ia mexendo. Mas, professor, será que o objetivo não era esse? E por que essa roda está em cima da bicicleta? E por que a roda da bicicleta foi colocada ali, não outra coisa? Essa bicicleta é importante? Por que está um banco branco e não outro preto? Esse questionamento tem que ser levantado. Professor, só tem resposta da obra? Tem que ter resposta? Ou eu só vou pensar sobre a obra? Ou vou questionar? Se o objetivo é questionar e levantar hipóteses e perguntas, o artista conseguiu. Texto 2. Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: professor, o que é um ready-made? Vou voltar na imagem 1, texto 1. Quando eu tenho um objeto que tem uma função, exemplo, vou pegar minha garrafa bem aqui para mostrar para todos vocês. A minha garrafa com água, ela tem uma função que é colocar água. Aí eu coloco essa garrafa, fiz essa experiência em sala de aula, que não é um valor barato, mas também é um valor caro, coloco numa galeria. E ao lado eu coloco uma garrafa plástica com água pela metade e coloco uma garrafa de ouro. Eu tenho uma garrafa de ouro, minha garrafa vermelha e uma garrafa de plástico, que é comprado por um preço bem acessível. Não barato, mas acessível. Aí eu coloco o título da obra, né? As classes sociais no país. Os ricos, uma pseudo classe média que está toda machucada, toda ralada, que rala pra caramba para poder sobreviver socialmente, e uma garrafa que vai pro lixo. Só pegou pesado. Eu fiz a experiência para que você entenda o conceito do ready-made. O ready-made é quando você pega um objeto e ressignifica e dá uma outra concepção. Vocês fazem isso o tempo todo. Vocês só não sabiam o nome disso. Beleza? Texto 2. Ao ser questionado sobre o seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp, ready-made cai muito no Enem. Isso dependia do objeto. Ele afirma: em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher entre um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. São vocês com as roupas de vocês, são vocês com as coisas que você tem, você nunca está satisfeito com nada. Né? O Duchamp não era diferente. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal, que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual. Isso não faz o menor sentido, significado para mim quando eu olho o objeto. É isso que ele está falando. É sempre baseado na indiferença visual. E, ao mesmo tempo, uma ausência total do bom ou do mau gosto. Né? Marcel Duchamp, na obra de Engenheiro do Tempo Perdido, de Cabane. É interessante como ele coloca o ready-made como um objeto que ele tem que estar distante. Mas nem todo mundo faz isso. Às vezes você pega um objeto que... Eu sempre pergunto, o que você faria para ter este objeto na sua vida? Que objeto é esse, professor? Alguns de vocês têm valores muito grandes para telefones, outros para carros, outros para bolsas, outros para bolas de futebol assinadas para jogadores, ou camisas suadas desses jogadores, estou sendo irônico, você tem uma noção. Então a questão é, Enem 2017 adaptado. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que Marcel Duchamp, o artista, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em, letra A, designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX. Talvez sim, talvez não, mais para não. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, a forma, só a forma dos objetos, é uma coisa a se pensar, mas está um pouco longe da nossa resposta. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Bom, alguns objetos talvez não sejam tão esteticamente agradáveis para outras pessoas, mas criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, isso é o princípio do dadaísmo. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. E letra E, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Nós estamos falando da garrafa, estamos falando de uma roda de bicicleta, nós estamos falando de um banco, que é este aqui. Então, na hora que eu coloco isso aqui, eu não estou só fazendo um questionamento sobre o que é arte ou não. Eu estou questionando os seus próprios valores e entender se você conseguiu perceber que há uma ironia sobre o pensamento crítico quando ele diz: princípios determinam o que é uma obra de arte ou não. Sempre falamos sobre isso. O dadaísmo não é arte contemporânea. Na teoria, ele é arte moderna. Só que quando a gente fala de arte contemporânea, normalmente marcado depois da Segunda Guerra Mundial,
A gente está falando da liberdade que o dadaísmo permite quando ele critica, questiona o que é uma obra de arte no início do século XX. E a gente está falando também sobre como a arte contemporânea permite essa crítica, permite essa avaliação, permite você repensar, inclusive no mercado artístico, no mercado cultural, no mercado pop, o que é arte, o que não é arte. Uma coisa é certa, você não pode simplesmente atribuir seus próprios valores sem entender qual é a proposta, porque ninguém na arte, principalmente as grandes estruturas que produzem arte, vão utilizar o cinema aqui. Vai se gastar $1 bilhão para você para fazer um filme para não ter retorno. Então eu tenho que entender quem é esse processo massivo de cultura de massa e entender como é que um objeto ressignifica, uma palavra ressignifica, e o dadaísmo propõe criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte ou não. Professor Marcos Domingues, professor de arte. A gente vai ficando por aqui. Corre lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal no YouTube, tem muita coisa, inclusive esse material aqui que está com vocês. Um abraço, gente. Fui!